Incêndios florestais no Pantanal já bateram recorde histórico. Desde 1999 não eram registradas tantas queimadas no estado do Mato Grosso do Sul e também em Mato Grosso. Enquanto a costa oeste dos Estados Unidos enfrenta um dos piores incêndios florestais da história, na costa sul os americanos se preparam para os efeitos de 5 fenômenos meteorológicos que podem causar transtornos e destruição. Uma pessoa morreu e outra continua desaparecida depois da passagem do furacão Sally na zona costeira do sul dos Estados Unidos. E agora o furacão Sally ganhou força no sul do país e tocou o solo hoje cedo na cidade de Gulf Shores, no Alabama, com ventos de 168 km por hora. É a 18ª tempestade do ano. Segundo os meteorologistas, este é um ano recorde de furacões. Nunca houve tantas tempestades em tão pouco tempo. O mês de setembro começou com tudo. Passamos um pouco da metade do mês e os incêndios, tufões, furacões, tsunamis, calor intenso, alagamentos gigantescos, trombas d'água, deslizamento de terras, terremotos, sinais nos céus, protestos e muitos outros eventos nos assolam em um único mês, como jamais visto em toda a nossa era. Seria isso tudo o prenúncio de um apocalipse ou seria tudo isso uma ação do homem contra a própria espécie no intuito de emplacar uma agenda global que há muito tempo foi anunciada pelos senhores do mundo? Seja lá como for, o mês de setembro tem uma importância cabalística para os senhores do mundo que nós sequer damos a devida ou a mínima importância. Por exemplo, no dia 11 de setembro de 1991, George Bush pai anunciava ao mundo a sua nova ordem mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Também, no mesmo dia de setembro de 2001, o mundo se estarrecia com a queda das Torres Gêmeas em Nova York. Foi também em setembro que houveram os atentados em Paris, Londres e outros países da Europa. Esta foto mostra homens armados saindo de um carro perto do local onde foi realizado um atentado terrorista nesta quarta-feira em Paris. A revista de humor Charlie Hebdo foi invadida por criminosos com fuzis e lança-foguetes. 12 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. Se você se dedicar só um pouquinho e pesquisar, irá descobrir que em setembro sempre há o avanço da agenda global, seja com anúncios de novas diretrizes globais, como o clima e a tal da sustentabilidade, bem como planos econômicos mundiais que deram uma drástica guinada nos rumos da economia mundial. Não vou me ater aqui ao ocultismo envolvendo o mês de setembro. Deixarei esse tema para uma live de domingo. Todavia, a Assembleia Geral da ONU ocorre entre os dias 15 e 30 de setembro do ano corrente. Seria isso tudo uma coincidência apenas? Bom, eu, particularmente, não creio em coincidências. Creio ser tudo parte de um grande arranjo para conduzir a humanidade a acreditar no que eles, os senhores do mundo, precisem que nós acreditemos. Deixarei aqui 2 vídeos como um resumo de tudo o que já aconteceu de estranho apenas na primeira metade do mês de setembro de 2020, para que você faça, por si só, uma reflexão de tudo isso que está acontecendo. O primeiro vídeo foi retirado do canal O Informante e o segundo vídeo do canal Prisca Coco, ambos no YouTube. Deixarei aqui os devidos créditos. Antes de finalizar, porém, eu, Ageu, acredito ser tudo isso uma introdução para o que ainda está por vir.
creio ser atos causados por homens poderosos, como já dito antes, no intuito de nos convencer de que uma mudança drástica no rumo da humanidade deve e tem de ser tomada ou feita imediatamente. E tudo isso com a nossa pacífica aceitação. Sempre foi assim. Quem vê minhas lives, principalmente aos domingos, sabe que falo disso há algum tempo. A hora do Criador vai chegar e será com grande bramido de ira. Justamente por essas ações desta elite que quer a qualquer custo dominar a humanidade através do engano. E olha, já estão tendo um certo êxito. Mas quando chegar a hora do Criador, os que estão despertos reconhecerão esse momento e não terão dúvidas. E o que até então nós sempre negamos aceitar por ser parte de um grande engano, para nós que já estamos despertos, será algo ímpar e que nós imploraremos ao Eterno que o faça sem piedade alguma. Disso passaremos a tratar com mais recorrência aqui neste canal. Fique agora com o resumo que eu já falei do que já aconteceu nesse único mês de setembro em todo o mundo. E não se esqueça de compartilhar, comentar e se inscrever nesse canal para poder participar dessa grande discussão que, inevitavelmente, deve ser iniciada imediatamente. Até o próximo vídeo ou a próxima live, se o Criador dos céus e da terra assim nos permitir. Florestais do Pantanal já bateram recorde histórico. Desde 1999 não eram registradas tantas queimadas no estado do Mato Grosso do Sul e também em Mato Grosso. O incêndio no Pantanal tem obrigado a retirada de índios da região e já matou milhares de animais, entre eles um dos símbolos do bioma, a onça-pintada. No Pantanal, os incêndios já destruíram mais de 2,5 milhões de hectares de terreno e estão a provocar um autêntico desastre ambiental. O governo brasileiro já decretou estado de emergência. Os animais sofrem as consequências dos incêndios no Pantanal. Carcaças são vistas ao longo da rodovia transpantaneira que corta o Pantanal mato-grossense. Na maior área úmida continental do planeta, lavra um gigantesco incêndio desde meados de julho que continua a espalhar a sombra da morte entre os ecossistemas locais. Olha o estado da ponte. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectaram mais de 12.500 focos de incêndio desde janeiro, mais do que os de 2018 e 2019 juntos. O número atual já ultrapassou o recorde registrado em 2005, mais de 3 meses antes do fim do ano. De acordo com os dados do documento, mesmo a 3 meses do fim de 2020, esse já é o ano com maior índice de queimadas para o bioma em apenas 365 dias. O INPE também informou que, considerando todas as florestas e biomas brasileiros, o aumento nos focos de calor na comparação com 2019 está em alta de 10%. Os animais que ainda resistem vagueiam pelas zonas de mato consumidas pelas chamas com fome e sede. A região abriga mais de 1.000 espécies de animais vertebrados, incluindo 36 ameaçados de extinção e pássaros raros. Dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro revelam que desde o início de agosto ardeu mais de 1 milhão de hectares. Doze pessoas morreram e cerca de 4.000 casas foram destruídas durante os incêndios florestais que se espalham pela Califórnia, nos Estados Unidos. São mais de 28 focos de incêndios em todo o estado. As equipes de bombeiros enfrentam dificuldades para conter as chamas. Segundo as autoridades, 64.000 pessoas podem ser obrigadas a abandonar as casas se o fogo não for controlado.
Desde 15 de agosto, mais de 900 focos de incêndio atingiram o estado americano da Califórnia. Os incêndios florestais que atingem a costa oeste dos Estados Unidos continuam deixando milhares de pessoas em alerta. O número de mortos subiu para pelo menos 33 pessoas. São mais de 100 focos de incêndio na região. A situação é pior em Washington, Oregon e Califórnia, onde o fogo já consumiu uma área correspondente ao tamanho de Sergipe. Centenas de milhares de americanos precisam deixar suas casas por causa do risco de destruição. Em meio a um ano já repleto de eventos alarmantes, moradores da cidade de São Francisco e de outras partes da Califórnia acordaram nesta quarta-feira com um céu laranja que lembrou cenas de filmes apocalípticos. O céu era tão escuro que parecia ser noite e em algumas áreas cinzas caíam como a neve. A origem desse cenário foram os grandes incêndios florestais que encheram o ar da região de fumaça e poeira. Fotos da cena assustadora, em especial de um horizonte de São Francisco que parecia ter saído de uma história de ficção científica distópica, rapidamente se espalharam nas redes sociais. Conforme a fumaça se torna mais densa em algumas áreas, ela bloqueia a luz do sol e escurece o céu, explicaram as autoridades. O céu escuro com o sol bloqueado reduziu as temperaturas naquele que tem sido historicamente o ano mais quente em São Francisco. Incêndios florestais descritos como inéditos, alimentados por ventos fortes e temperaturas escaldantes, varreram uma ampla faixa dos estados da Califórnia. Enquanto a costa oeste dos Estados Unidos enfrenta um dos piores incêndios florestais da história, na costa sul os americanos se preparam para os efeitos de 5 fenômenos meteorológicos que podem causar transtornos e destruição. O Barão já falava que era uma situação que já não acontecia há algumas décadas e um deles é o furacão Sally. Uma pessoa morreu e outra continua desaparecida depois da passagem do furacão Sally na zona costeira do sul dos Estados Unidos. Mais um desastre natural está provocando grandes estragos nos Estados Unidos. A costa oeste ainda sofre com as queimadas. E agora o furacão Sally ganhou força no sul do país e tocou o solo hoje cedo na cidade de Gulf Shores, no Alabama. Com ventos de 168 km por hora, o Sally foi classificado com a categoria 2, numa escala que vai até 5. Esse furacão é gigantesco, ele deve pegar 4 estados americanos, pelo menos, com mais força, mais intensidade. Nas últimas horas, a informação do Centro Meteorológico, que controla e monitora todos os furacões, é que ele diminuiu para a categoria 1. Ainda assim, a preocupação continua sendo muito grande durante todo o dia, com fortes tempestades, com alagamentos, com inundações. O furacão Sally é a 18ª tempestade do ano. Segundo os meteorologistas, este é um ano recorde de furacões. Nunca houve tantas tempestades em tão pouco tempo. No Japão, 4 pessoas desapareceram e mais de 30 ficaram feridas na passagem do tufão Haishen. Agora de manhã, ele chegou à Coreia do Sul. Mais de 8 milhões de pessoas já tiveram que sair de casa. O Haishen passou pelo Japão com força equivalente a de um furacão de categoria 2. O tufão Haishen, classificado como grande e extremamente forte, atingiu neste domingo o sul do Japão. As autoridades emitiram ordens para que as pessoas deixassem suas casas. No total, 3 milhões de habitantes, principalmente em Kyushu, uma das principais ilhas do Japão. Agora de manhã, quase meio milhão de residências ainda estavam sem luz. Escolas, fábricas e o comércio fecharam. Mais de 300 voos foram cancelados e os trens foram suspensos. Em vez de se instalar em escolas e centros destinados a esses casos, alguns moradores preferiram se refugiar em hotéis locais para tentar reduzir os riscos de contágio do coronavírus, segundo a mídia local. Agora de manhã, ele chegou à Coreia do Sul. Mais de 8 milhões de pessoas já tiveram que sair de casa. O Haishen passou pelo Japão com força equivalente a de um furacão de categoria 2. Danificou construções, provocou apagões. Agora de manhã, quase meio milhão de residências ainda estavam sem luz.
Escolas, fábricas e comércio fecharam. Mais de 300 voos foram cancelados e os trens foram suspensos. O Japão segue em alerta máximo para deslizamentos. The landslide occurred near one of the largest coal deposits in Kyrgyzstan. The landslide literally demolished the mountain. E o dia virou noite na capital turca, engolida por uma rara tempestade de areia nesse fim de semana. Moradores de Ankara flagraram, olha aí, a coluna de areia se aproximando. Alguns dizem que parecia o apocalipse. Isso aconteceu por volta de 3 da tarde, mas para quem estava dentro da tempestade parecia noite. Teve muita ventania e raios que chegaram a provocar incêndios. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas, atingidas por objetos levados pelo vento. En estos momentos, el río El Limón está desbordado, se salió de su cauce. Aquí está, han pasado carros, ya han pasado personas y tenemos el río sumamente desbordado. Exatamente, agora são 11 horas, a situação difícil que está aqui na fazenda aqui. Criações morrendo de sede e fome, gente. Está aqui, ó, uma cena triste de ver, entendeu? Aí, ó, aonde olha, veja gado morto, tá vendo? Gado morto, queimado. Olha o fogo aqui na água emendada, ó. Aqui. Ó. Não é coisa bonita de se ver não, viu, né? Thank you.